o meu objetivo com assim abrir a fazenda, pré-COP, essas conversas que a gente tem com vocês assim também, é que eu tenho o mesmo objetivo que vocês têm, é de nós conseguir levar para o grande público da cidade a real operação, o que é o nosso agro, no caso, né? Que eu não entendo que a gente seja vilão, que a gente seja poluidor, que a gente seja bandido, no caso, né? Mas eu noto que o nosso setor ainda não é bem visto no nosso país. Bom dia, ouvintes dos Agronautas, 21 de julho de 2025. Hoje nós voltamos aos nossos convidados, depois de um episódio raiz, a gente retoma com um convidado que vai trazer para nós um pouco da sua trajetória e também nós vamos discutir um pouco da integração lavoura-pecuária. Mas quem vai fazer a apresentação do convidado é o agronauta Vasco, diretamente dos Estados Unidos. Então, é uma apresentação internacional hoje. Contigo, Vasquinho. Muito obrigado, Ricardo. Bom dia a todos que nos escutam nesse momento. Hoje a gente tem o prazer de receber no podcast uma figura muito respeitada, muito admirada no agro, Eduardo Antônio Manja Bosco. Eduardo é engenheiro agrônomo, formado pela universidade, administra as propriedades rurais da família no Rio Grande do Sul e na Bahia, sempre com foco em inovação, sustentabilidade e eficiência. O Eduardo é um colega dos tempos de faculdade, é amigo de longa data e no município de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, ele desenvolve, junto com o apoio da Embrapa, pesquisas aplicadas direto no campo. No destaque para o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, o ILP, uma das grandes paixões profissionais e alguns dos temas que nós vamos abordar no dia de hoje. Falar sobre consórcio de soja e milho com braquiária, desempenho do animal em sistemas intensivos a pasto, sistema de boi safrinha, e vamos falar também na operação das propriedades aqui no Rio Grande do Sul, em gado de cria, confinamentos de novilho. Além disso, Eduardo também é sócio-diretor da rede de concessionárias Alvoradas de máquinas agrícolas, que representa a marca John Deere aqui no Rio Grande do Sul, mostrando a sua atuação em várias frentes do agronegócio. E tem um detalhe curioso, em uma das suas propriedades leva o nome de Triunfo, e pelo que dizem, não é coincidência. É uma homenagem ao time do coração, o Grêmio Futebol Porto Alegre. Puxa. Eduardo, seja muito bem-vindo. Vamos conversar aqui sobre a tua trajetória, seu aprendizado ao longo desses anos nessa caminhada do agro. Mas antes de iniciar com as perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao nosso colega de bancada, João Paulo Schneider, o Caju. Bom dia e bem-vindo, Eduardo. E sei que é internacional mesmo esse episódio, tendo em vista que temos gente nos Estados Unidos, temos gente em Lavras e temos gente aqui em Buenos Aires. Tem gente na Bahia, É impressionante, né? Estamos em tudo que é lugar. Isso que faz o gosto, né? Bacana, a diversidade do nosso episódio. E eu queria só falar do Eduardo. Eduardo, tudo bem contigo aí? Tu me permite, tá? Antes que tu comece a falar, porque eu, por mais velho, eu conheci muito teu pai, o Adil Manja Bosco. E eu queria só dizer que, quando se fala em pecuária, eu tive o meu batismo de grande comércio com ele. Eu tive a oportunidade de fazer uma permuta de touro por um caminhão. Tá? E eu achei isso o máximo, cara. E aquilo ali me deu pressão, porque o teu pai, Adil, adquiriu, não sei se os primeiros touros brancos que a gente produziu, né? E parece que até hoje está colhendo frutos desse investimento. E eu também, com um caminhãozinho, a gente começou também a ir para lá e para cá com um cavalo crioulo. Isso foi a redenção da nossa participação até em feiras com o cavalo crioulo que estava surgindo na empresa. Tá? E eu sei que o teu pai é um grande empresário e vocês têm esse legado, né? De ter esse exemplo na família. Então, e a agropecuária é liberdade. Nunca mais me esquecerei. Vai. Muito bem. Tá bem, muito obrigado pelo convite de vocês aí para
para a gente estar participando desse episódio do Agronautas. É uma grande satisfação para mim. Eu conheço quase todos vocês aí já de longa data, né? O Caju fez essa introdução aí sobre o pai, que até eu me emociono, no caso, porque ele já faleceu fazem 9 anos, amanhã vão fazer 9 anos, mas ele está muito presente dentro do nosso negócio aqui. Ele deixou um legado muito grande mesmo, e eu entendo que a gente aprendeu muita coisa com ele e a gente procura seguir reproduzindo aí os ensinamentos dele, né? Nesse momento eu estou aqui na Bahia mesmo, cheguei ontem aqui, saí de Porto Alegre ontem de manhã, estava na fazenda de Caçapava no sábado. Eu moro no Rio Grande do Sul, no caso, né? Então, para mim, aí estou muito presente aí no Sul também e atendo as 2 fazendas aí no Sul e essa fazenda aqui no Oeste da Bahia. E o Vasco já quebrou um protocolo aí, ele disse que nós não ia falar de futebol, ele já fala do Grêmio de saída, então vamos lá, né? Aqui são assuntos importantes, Eduardo, mas aproveitando o gancho que o Caju comentou sobre a Fazenda Liberdade, e essa eu acho que é localizada em Santo Antônio das Missões, eu gostaria que fizesse um resumo das propriedades do oeste da Bahia, o que tem as propriedades aqui do Rio Grande do Sul. Se pudesse fazer um resumo para nós da operação de pecuária e um pouco da agricultura, e depois a gente vai falar um pouco sobre a integração lavoura-pecuária no oeste da Bahia. Já que o Caju falou aí desse negócio do caminhão por touro, eu vou puxar lá na década de 50. Eu sou uma família, eu sou a 3ª geração de uma família empreendedora, no caso, né? Então, o nosso negócio começou com o meu avô, Antônio Manjabosco, no caso. Na década de 50, na década de 40, ele tinha um bolichão no interior de Horizontina, no caso, ali, quem conhece ali bem no trevo que vai a Maurício Cardoso, pertinho da fábrica da João Deere, ali em Horizontina. E na década de 50 ele foi para Santa Rosa, que já era um centro comercial maior. Lá começamos com revenda de caminhão Mercedes-Benz, em 1959, e em 1966 tratores Massey Ferguson. Então ali foi o início da nossa família, vamos dizer assim, do negócio da nossa família, no comércio. Comércio de máquinas e máquinas agrícolas e caminhões, né? Pegamos uma época muito boa, aquela década de 60, década de 70, era o início da mecanização, né? Então, trator, Santa Rosa, vamos dizer, Santa Rosa é uma região de pequeno produtor. O cara tinha uma junta de boi para trabalhar 20 hectares. Todo mundo, quando chegou o trator, resolveu comprar um trator. Então, eu falo assim, no ano de 1976, o ano que eu nasci, em Santa Rosa nós vendemos 700 tratores num ano, né? Então era um negócio assim que faltava trator, era muita demanda por máquina, e a família aproveitou isso aí. Daí já o meu pai já estava na operação junto com o meu avô também, e o dinheiro que ganharam na época vendendo máquina começaram a investir em terra, né? Então o meu pai comprou, a empresa na verdade, né, comprou 5 áreas no Rio Grande do Sul. A primeira foi em Bossoroca, a segunda em São Luís Gonzaga, a terceira em Campo Novo, a quarta em Caçapava do Sul e a quinta em Santo Antônio das Missões. Essa última área em Santo Antônio foi adquirida em 1983. E aí seguiu com aquela vontade de crescer no agro. A gente sempre teve a visão, assim, por estar próximo do desenvolvimento da SLC, no caso, né? A SLC sempre foi uma empresa muito próxima ao meu pai, ao meu avô, porque eles eram de Horizontina, né? E aí vimos aquele crescimento da SLC para o Brasil Central, e aí o pai começou a pensar também, mas aqui no Sul já está difícil de eu conseguir uma área com um tamanho para fazer escala, preço de terra muito cara também, né? E aí, numa viagem que ele fez para a Europa com o padre dele, em 88, esse compadre tinha uma imobiliária aqui na região de Barreiras, aqui na Bahia, e convenceu ele, durante essa viagem, de vir conhecer o oeste da Bahia. Então, ele veio para cá em 89. Vocês me desculpem que eu estou um pouco gripado aqui, talvez a minha voz vai ficar um pouquinho ruim. E veio para cá em 89, viu uma área aqui que se agradou, e eram 10 mil hectares, no caso, de cerrado, uma área 100%, ela não estava aberta. E aí
se interessou pelo negócio, deu certo, fez o negócio em abril de 89. Em junho de 89, a gente chegou aqui e já fizemos a primeira safra em 89, 90, aqui, 230 hectares de soja, né? E, concomitante a isso, o negócio de máquinas agrícolas ele continuou. A gente tinha uma empresa com vários sócios, né? E aí houveram cisões. Aqui tinha um sócio aqui na Fazenda da Bahia que acabou saindo também. A gente saiu da Comércio Veículos Diesel, que era a empresa em Santa Rosa, Santo Augusto e São Luís, no caso, né? E acabamos ficando sócio ainda da Veículos Alvorada, que era uma subsidiária da Comércio de Veículos Diesel e tinha uma concessionária de caminhões em Cruz Alta e a Massey Ferguson em São Borja, né? Isso foi em final de 94. Aí, em 1997, a gente teve a oportunidade de trocar de bandeira, né? Quando a SLC John Deere começou a produzir os tratores. Em 1996, a gente entendeu que era um baita equipamento, né? Porque a colheitadeira SLC sempre andou melhor do que a colheitadeira Massey, principalmente no arroz, né? E aí a gente entendeu que com o trator junto seria uma boa oportunidade. E no momento, a cidade de São Borja estava vaga de concessionário SLC. Aí a gente começou um namoro com a SLC de 1 ano de conversa, papel, e vai e vem, vai e vem. E aí a gente conseguiu ser nomeado concessionário SLC John Deere em São Borja, né? Em 1997. E aí depois, graças a Deus, é uma outra história bonita aí que foi crescendo. No caso, a segunda loja foi Uruguaiana, depois Alegrete, Itaqui, São Luís. Depois crescemos para a região de Pelotas, de Santa Vitória do Palmar, Camaquã, São Lourenço. E agora, ultimamente, a região da Campanha, aí, Bagé, Dom Pedrito, Cachoeira e São Gabriel, no caso, né? Então, acho que tentei fazer um resumo aí, Vasco, não sei se foi rápido demais aí, mas se daqui a pouco ficou alguma coisa para trás, aí eu peço que vocês me perguntem. Eduardo, eu queria entrar assim, num ponto que tu citaste a SLC. Eu tive o prazer de conhecer uma das propriedades no município de Goiás, se eu não me engano, Cristalina, o ano passado. Inclusive, o gerente é gaúcho, talvez tu deva conhecer ele. E me chamou a atenção, assim, que eu perguntei, ou alguém lá do grupo que a gente foi na missão perguntou por que um grupo do tamanho da SLC plantava tanto no Brasil Central e praticamente, se eu não me engano, eles não têm 1 hectare plantado no Rio Grande do Sul. Me corrija se eu estiver errado. E eles falaram assim, não, mas nós buscamos estabilidade produtiva, nós buscamos estabilidade climática, e o Rio Grande do Sul, infelizmente, todas essas questões aí ligadas ao clima. Enxerga mais ou menos desta forma também? A tua agricultura está mais mesmo na Bahia? Vamos dar um panorama nessa linha aí. Positivo, Ricardo. A SLC tinha uma fazenda no município ali bem na divisa de São Luís Gonzaga com São Borja, ali, na beira da BR-285. E eles venderam aquela fazenda. Esses dias eu conversei com o Eduardo Logman, agora eu não vou saber precisar o ano, mas foi no final acho que início dos anos 80, e eles venderam essa fazenda lá, que eu acho que era em torno de 2.000 hectares, e compraram 25 ou 50 mil hectares no Maranhão, no caso, que foi a primeira fazenda que eles compraram aqui na região de Balsas, no caso, né? E era muito barato na época, né? E aí começaram a plantar aqui, começaram a desenvolver, e isso eu posso te dizer, assim, se tu pegar, não é eu que estou dizendo, se tu olhar um gráfico aí de média de produtividade de soja no Mato Grosso, no Paraná e no Rio Grande do Sul, vamos comparar. O Paraná é uma linha reta, o Mato Grosso é praticamente uma linha reta. Tem pouca variação. O Mato Grosso teve, acho que, a primeira grande frustração de safra de soja no ano passado, na 23, 24, no caso, depois de 30 anos de cultivo, né? Se tu pegar o Paraná, já começa a ter altos e baixos. E o Rio Grande do Sul, eu brinco que é um eletrocardiograma, no caso, né? Uma coisa assim, vai lá em cima, vem aqui embaixo, no caso, é uma doideira, né? Então, com certeza, isso aí é uma verdade. O Brasil Central tem mais estabilidade de produção. Agora, eu fazendo um comparativo de Mato Grosso com Bahia, a Bahia tem veranico, a Bahia tem menos chuva do que o Mato Grosso, no caso.
caso, né? Por causa disso, o produtor rural que está aqui, ele teve que fazer um trabalho muito bem feito de perfil de solo. Aí que entrou esse nosso trabalho aqui de integração lavoura-pecuária, de fazer palhada também, para nós ter um solo mais resiliente aqui para os momentos dos anos ruins, no caso, né? Então, a gente tem conseguido uma estabilidade. Hoje, ao término dessa safra, a gente está aqui há 9 anos sem frustração. Quando eu falo sem frustração, é não colhendo abaixo de 60 sacos de soja por hectare. Nas últimas 5 safras, a gente colheu mais de 70, e essa safra agora fechamos com média de 79, no caso. Né? Opa! E o nosso último ano frustrado aqui foi o 15-16, que foi um ano de El Niño forte, parou de chover em final de janeiro, no caso que o normal aqui é chover até início de abril, né? E aquele ano nós colhemos 41 sacos por hectare. Então, assim, ó, mesmo num ano ruim, num ano muito ruim, extremamente ruim, a gente ainda consegue colher uma produtividade para empatar. Vamos dizer assim, não perdemos, não ganhamos, mas não perdemos dinheiro, ficamos dentro do custo de produção, né? Enquanto que aí a gente planta soja aí em Santo Antônio das Missões também, uma área bem menor, e este próximo ano agora eu resolvi que vou fazer só lavoura irrigada, no caso, né? Mas nós já tivemos um ano nesses últimos anos aí de colher média 6 sacos por hectare. E eu digo para vocês, imprimindo o mesmo pacote tecnológico que a gente imprime aqui, ou pelo menos parecido, no caso, né? Então, é bem mais complicado aqui. A gente tem uma vantagem grande aqui na Bahia, nós temos 760 metros de altitude. Né? Então, eu estou na Bahia aqui ó, em julho, mas se eu sair aqui para fora, está frio. Aqui está 13, 14 graus agora de manhã, no caso. Né? De tarde vem para 30. Mas eu concordo com o que tu falou da SLC, aí a estabilidade de produção aqui é melhor. É mais fácil de produzir aqui. Eduardo, antes de eu passar... Eu tô com mãozinha aqui, ó. Uhum. Posso falar? Bom dia a todos, Alemão, que a gente te chama carinhosamente, o pessoal da agronomia te chama de Alemão, né? A gente te acompanha há muito tempo. Alemão tem uma curiosidade para contar para os agronautas e para os nossos ouvintes. O Alemão era primeiro aluno da sala, passou só com A toda a faculdade, então ele já era diferenciado desde a época da faculdade, né? Alemão disputava nota ali com a Raquel Peter e com a Simone Marasquim, eram os 3 tops da sala, sempre ponteando. O Alemão é meu veterano na faculdade. Mas eu estudava menos que elas, no caso. Não, sempre foi gêniozinho, né, Alemão? Sempre foste. Mas, Alemão, eu acho super interessante porque a gente acompanha, né, toda a história de vocês. Eu me lembro nos verões que tu estava sempre, a gente fazia encontros de agronomia, o Alemão, onde é que andava? Na Bahia. Onde é que tu é Alemão? Na Bahia. Então, que eu te acompanho faz 25 anos que tu tem esse negócio na Bahia. E eu achei super interessante, Alemão, de tu falar um pouquinho a questão, né, da construção do Cerrado junto com a Embrapa, que vocês têm o projeto Boi Safrinha, que é um dos projetos pioneiros aí, que mudou todo o negócio de vocês, inclusive colhendo bem mais soja por hectare depois da entrada do boi na pastagem. Se tu pudesse falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para entender tudo que tu faz, inclusive vocês são um exemplo de sustentabilidade, tiveram na reunião da pré-COP agora, eu vi o vídeo fantástico, né, que o Vasco compartilhou com a gente. Então, falando inclusive, que eu não sabia, né, Eduardo, um dado interessante, que na fazenda de vocês têm alguns dados que a pegada de carbono ela ainda é maior que nas florestas, onde tem mato. Então, vocês conseguem unir produtividade com sustentabilidade, ainda está como referência nacional, né, da região da Bahia. É Matopiba, Eduardo? Nós estamos no Matopiba. No Matopiba. Então, se tu pudesse falar para os nossos ouvintes o que essa construção que vocês fizeram do Cerrado, né, o gaúcho, vocês são um exemplo da família do gaúcho que deu certo com trabalho, resiliência, quando aí a Bahia não era nada ainda, né, tem fotos, inclusive, antes e depois, para compartilhar. Então, se tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, Eduardo, do trabalho maravilhoso que vocês fizeram, e na sequência, depois de tu fazer um resuminho disso, como é que tu vê o Rio Grande do Sul? Porque a gente vê assim, ó, o gaúcho que deu certo no Cerrado, o gaúcho que desenvolveu o Cerrado, e a gente olha para o Rio Grande do Sul, onde o Ricardo trouxe, né, a estabilidade climática parece que cada vez pior, a sensação que eu tenho nesses 25 anos, que não para de piorar, não sei se tu tem essa sensação também, né, e como é que a gente volta a ser o Rio Grande do Sul que exportou tudo isso para o resto do Brasil, né, se nós vamos ter... O que tu enxerga essa janela a longo prazo? Então, são 2 perguntas. Falar um pouquinho do Cerrado e como é que a gente volta para o Rio Grande do Sul com essa tua expertise aí. Certo.
Yara, aqui foi o seguinte, ó, isso que eu falei dos veranicos e coisa, o início aqui na Bahia foi muito difícil. Esse início da década de 90, aquela época quando eu estava entrando na faculdade ali, 94, Plano Real, âncora verde, um saco de soja valendo R$5, $1 valendo menos do que R$1, no caso, assim, né? Então a gente teve um início aqui muito difícil. Além de ter essa parte econômica, tu pegar uma área de cerrado e tu abrir ela, é um solo que não tem nada. Aqui, quando tu planta soja no primeiro ano e tranca a linha de adubo da plantadeira, aquela plantinha de soja fica desse tamanho, assim, a plantinha de soja não cresce, no caso, né? Então, é um solo extremamente ácido, extremamente pobre. A gente começa corrigindo os primeiros 20 centímetros ali, que é o que tu consegue fazer com a grade, coisa, preparo do solo, catar raiz, no caso, né? E depois tu vai trabalhar bastante com um arado de aiveca, vai trabalhar com gesso, vai trabalhar o perfil, que a gente fala, né? Daí nós vamos buscar ter uma boa fertilidade de 0 a 40, né? Então começa por aí. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, aí a gente ainda tinha um problema de ter uma safra só. Aqui na Bahia não tem safrinha. É diferente do Mato Grosso. A estação chuvosa nossa é menor, que começa a chover final de outubro, início de novembro, para de chover início de abril. Naquela época lá, a soja era ciclo de 135, 150 dias. Era o que dava para plantar, colher e não chovia mais. Tu não conseguia nem fazer palhada, no caso, né? Aí começou a entrar a questão de rotação com milho. Tentava fazer milho a cada 4 anos, né? 25% uma área de milho. E aí, ali pelos 2005, 2006, o pessoal começou a desenvolver o milho consorciado com braquiário, o sistema Santa Fé, que encaixou muito bem aqui, porque nós tinha falta de palha, no caso, né? Mesmo fazendo uma lavoura de milho, depois aquela palha de milho e aquela cana, ela não cobre direito o solo, vem muita planta daninha e coisa, né? E o milho consorciado com braquiário andou muito bem, fazendo uma palhada de excelência, no caso, né? Tem a cana do milho, mais a palhada de braquiária, a gente chega a produzir aqui 20, 22 toneladas de matéria seca por hectare numa safra de milho consorciado com braquiária. Quando eu comecei a ver aquele milho com braquiária, numa estação seca, aquele excesso de forragem, de qualidade, né? Porque aqui, para vocês terem uma ideia, ó, a gente chega em setembro com a braquiária piatã verde na lavoura, sendo que as últimas chuvas foram em abril, no caso, né? Então, 120 dias sem chuva e a gente está com a forragem tá verde. Não é um verde que nem está agora, ou estava quando parou de chover, mas ela ainda está verde, ela não está naquela tonalidade de palha, no caso, né? Então, a gente viu aquela questão assim, ó, nós temos muita forragem, dá para entrar o boi aqui. Eu sempre tive consciência que o boi entra quando para de chover, então o solo está seco, o solo seco não compacta, no caso, e o boi sai da lavoura, que essa área que a gente faz milho com braquiária, a gente bota para fazer o boi safrinha. O boi entra em final de abril, início de maio, e sai em outubro, antes de começar a chover. Então, assim, isso eu levo muito a sério aqui. Se vai começar a chover, eu tiro o gado, no caso, dou a programação ali e a gente tira o gado. Aí, começamos a tirar o primeiro ano, a Embrapa nos convidou para fazer uma experiência aqui no 2009, 2010, esse que foi o experimento Boi Safrinha, e a minha dúvida era quanta soja nós vamos perder aonde nós tiver a pecuária em cima fazendo a integração lavoura-pecuária. Então, já no primeiro ano, a gente produziu mais soja, no caso, eu achei que estava errado. Depois eu testei esse lado a lado por mais 3 anos, assim, botando uma cerca elétrica, aonde entrava o boi e aonde não entrava o boi, plantava a soja tudo igual, e sempre colhi mais soja aonde entrou o boi. Então é isso que a gente brinca, que aqui a gente tem um ganha-ganha, no caso, né? A gente ganha na pecuária e a gente ganha na soja, né? E aí esse trabalho nunca parou, depois que a gente começou, não teve nenhum ano aqui, nenhuma entre-safra que a gente não colocou boi, né? Teve anos que a gente reduz a planta de milho. Normalmente, quando a gente enxerga assim que vai ter um problema climático maior, um problema de mais veranico, alguma coisa assim, aí a gente reduz o milho, consequentemente, se reduz o milho, reduz o boi,
e vem fazendo esse trabalho aqui que vem dando certo. Aí, com o passar do tempo, a gente viu que só o milho com braquiária ainda era pouco, né? Então, a gente começou com o advento de variedades de soja de ciclo mais precoce. Hoje, a gente consegue colher soja aqui em fevereiro. Hoje tem soja, nós plantando soja aqui de 110, 115 dias, colhendo mais de 80 sacos por hectare. Então, a gente reduziu o ciclo da soja e temos uma janela para plantar uma braquiária pró-soja, no caso, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho gado aqui, tanto nas áreas de milho com braquiária, e tenho gado esse ano, como choveu muito bem em abril, eu tenho gado em área que eu colhi soja, plantei braquiária e está com gado. E a gente tem uma inovação aqui, que nós estamos no 3º ano, que é também o consórcio de soja com braquiária, no caso, né? Então, nós temos mais uma coisa que esse ano aí andou muito bem, nós perdemos só menos de 1 saco por hectare na área consorciada com braquiária, e é uma outra coisa que parece que vai andar bem. E como tu falaste dos eventos da pré-COP, a informação que eu tenho é que serão 7 pré-COPs no Brasil que antecedem a COP de novembro lá no Pará, no caso, né? Somente uma conseguiram tirar de capital. As outras todas serão em capitais de estados do Brasil, né? Só a de Luiz Eduardo Magalhães aqui, que veio para o interior, e aí o pessoal me convidou, me pediu se não podiam fazer o dia de campo aqui da região, aqui na nossa fazenda, né? Então, tinha gente de todo mundo aqui, no caso, né? Foi um evento muito rico. E a gente pode mostrar um pouco aí de integração lavoura-pecuária, consórcio de soja com braquiária. A gente tem uma produção muito forte aqui de bioinsumos on-farm, fungos e bactérias, no caso, né? E isso aí reduziu em 50% aí a nossa aplicação de inseticida, no caso, principalmente, né? E agora nós estamos indo para o lado de reduzir o fungo. Então, foi bem legal aqui o trabalho, assim, o evento que aconteceu aqui dessa pré-COP. E o meu objetivo, com assim, abrir a fazenda, pré-COP, essas conversas que a gente tem com vocês, assim, também, é que eu tenho o mesmo objetivo que vocês têm, é de nós conseguir levar para o grande público da cidade a real operação, o que é o nosso agro, no caso, né? Que eu não entendo que a gente seja vilão, que a gente seja poluidor, que a gente seja bandido, no caso, né? Mas eu noto que o nosso setor ainda não é bem visto no nosso país, no caso, assim, não assim, para a grande mídia, assim, para o público mais da cidade, né? Muito bom. Tá, e agora a minha segunda pergunta. A tua pergunta sim, a primeira pergunta, sim, bom resumo. Eu tenho medo de falar né? demais também. Não, para não perder o que ele comentou. Só para pegar a segunda, Eduardo, como é que tu vê para o Rio Grande do Sul, né? Tu saiu e tu tá fazendo, né, um trabalho belíssimo, enfim, é um exemplo, né, de um produtor que saiu do Rio Grande do Sul, deu certo fora. Como é que a gente volta a isso? Como é que tu vê o Rio Grande do Sul nisso, que é positivo. algo... Até pelas mudanças climáticas, né? Eu já estava esquecendo. Não, assim, olha, eu falo isso contando a nossa história, no caso, né? Não estou dizendo que a nossa história é a certa ou é errada, não é isso, mas assim, contando a nossa história. Depois que a gente comprou essa fazenda aqui, no Esta Bahia, em 89, os nossos investimentos, assim, na área agrícola se voltaram para cá. A grande parte dos nossos investimentos, assim, de aquisição de novas áreas, coisa, a gente tem feito aqui. Até porque, até pouco tempo atrás, o custo do hectare de terra aqui era mais barato do que no Rio Grande do Sul. Hoje isso mudou já. Para vocês terem uma ideia, hoje aqui valorizou tanto, assim, que 1 hectare de terra aqui, nessa região aqui de Luiz Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto, onde eu estou, não baixa mais de 500, 600 hectares, 500, 600 sacos por hectare, no caso, né? Já tem negócio aqui na casa dos 1.200, no caso, né? Então, é uma coisa assim que valorizou muito. Totalmente. Valorizou muito a área, né? Mas o que eu vejo, assim, ó? Eu acho que cada região ela tem que entender a vocação que ela tem. Esses problemas aí do Rio Grande do Sul, que a gente está passando, principalmente de falta de chuva, teve a enchente do ano passado, coisa, mas nós vamos ter que ir para o lado da irrigação. Eu não vejo outra saída, né? Tá aí o pessoal fazendo força para voltar a poder fazer barragem numa APP, numa sanga, fazer um barramento, no caso, né? Investir em reservação de água. Eu vi o Caju falar num outro evento
um outro episódio de vocês, que graças a Deus que tem todas essas barragens aí da região da fronteira oeste, no caso, né, que sustentam a lavoura de arroz. Tinha época lá no passado, dava uma seca, tinham que levar gado de Uruguaiana para a Serra para tomar água, no caso, né? Isso não precisa mais acontecer hoje em dia, né? Mas eu acho que nós temos que investir em água, nós temos que reservar água, nós temos que investir mais, que é uma coisa que a gente fez muito forte aqui, em perfil de solo, né? Fazer gesso, por exemplo, eu vejo no Rio Grande do Sul falar muito pouco em gesso agrícola, no caso, aí para fazer perfil, mas eu digo para vocês, uma questão que é complicada, aí, principalmente na nossa fronteira oeste, aí nas Missões, é essa temperatura da noite, no caso, sabe? Esse dia quente, essa noite quente, isso faz uma diferença para a soja, comparado com aqui, onde tu tem um clima mais ameno de noite, no caso, assim, e não, aqui não faz 40 graus. Aqui no oeste da Bahia, os dias quentes é 35, no caso, né? Dificilmente faz 40, 41, 42, como faz aí na nossa fronteira oeste, né? Então, é mais difícil, mas a minha visão é a irrigação, né? Acho que nós temos que irrigação. E para a pecuária também, Eduardo. Puder ter irrigação. Aí a pecuária... Nossa pecuária de campo, pensa de Caçapava, de Lavras, estou puxando o meu exemplo, assim. Não, aí eu vou te dizer, Yara, por exemplo, assim, Caçapava é muito menos seco quando tu faz a conta ali do diário ali, né, do déficit diário, coisa assim, é muito menos seco que Santo Antônio das Missões, por causa da temperatura, né? Caçapava é em torno de 3 a 4 graus menos calor do que Santo Antônio todos os dias, no caso, né? Então, eu acho que ali, talvez, assim, por exemplo, que nem nós temos, né? Caçapava, a gente tem uma fazenda de cria. Tá andando muito bem, né? A gente está conseguindo fazer em Tore 14 meses em 100% das novilhas em Caçapava do Sul, no caso, né? Com índices bons, no caso, né? Então, é uma questão de ajuste, pastagem de inverno, tem que investir bastante, no caso, que é o grande gargalo, no caso, né? Alguma coisinha de pastagem de verão, e aí a fertilização dos campos nativos aí, que cresce aveia, azevém no inverno, tu melhora o campo nativo no verão também, no caso, né? Então, tem várias coisas, eu acho que sempre alguma irrigação ajuda, mas no meu caso, até agora, a irrigação que a gente está usando em Santo Antônio das Missões está sendo para a agricultura, no caso, né? Pessoal, vamos fazer uma volta aí. Eu acho que o Vasco, o Veloso, o Caju querem, eu acho, participar. Vamos lá. Não, Vasco. eu fiquei curioso só. Bom dia, Eduardo. Vai lá, Veloso. Vai lá, Veloso. Muito bom te ter conosco aqui. Tu é um cara tem toda essa vivência e todo esse tempo. E fazer justiça. O Eduardo era a nota A lá na agronomia e a irmã dele, a Carolina, era a nota A na veterinária, viu? Não é verdade, Eduardo? Foi minha colega, Carolina, não na mesma turma, né? Mas eu recordo também que ela, Ângela Marasquim, essa turma aí, o pessoal se apoiava nelas, né? Quando se apertava, né, Eduardo? Com certeza. E não, tu falasse, Eduardo, dessa questão da imagem do agro, né? Que fecho 100% contigo, do quanto é necessário nós melhorarmos no sentido de chegar a uma imagem mais real, né, à sociedade urbana do que hoje chega, né? Na Bahia, o agro é visto diferente do que no Rio Grande do Sul. Como é que tu faz esse paralelo? Veloso, para mim é até um pouco difícil de falar, porque eu não moro aqui, no caso, né, aqui na Bahia, então eu venho para cá, fico uns períodos, quando eu venho aqui, fico enfurnado, fico dentro da fazenda, no caso, né, então não saio tanto, mas assim, aonde eu estou aqui, da região de Luiz Eduardo Magalhães, aqui é considerada a capital do Mato Piba, no caso, né? Então essa cidade aqui vive o agro, no caso, né? Aqui ninguém fala mal do agro, no caso, aqui a coisa anda, cresce, desenvolve por causa do agro, né? E agora a região está passando por um momento assim, ó, aqui tem muita produção de soja, de milho, sorgo, está entrando uma safrinha de sorgo muito forte aqui agora, nos últimos anos. Mas agora aqui está chegando o momento da industrialização, que está chegando agora. Por exemplo, Bung e Cargill, que esmagam soja, já estão aqui há muito tempo, no caso, né? Está sendo construída uma unidade da Impasa aqui para esmagar 1 milhão de toneladas de milho. A região produz, acho que 1.300.000, né? Então, assim, vão esmagar milho e sorgo para fazer etanol e para fazer DDG, no caso, né?
está tendo uma conversa muito grande aqui dentro de uma cooperativa que chama Cooper Farms, para trazer uma planta ou de abate de frango, ou de abate de suíno, ou as duas, em parceria com a cooperativa Aurora, no caso aí de Santa Catarina. Que a Aurora também tem medo de estar muito concentrada assim, numa só região, aí tem daqui a pouco um problema sanitário, alguma coisa, aí tranca as plantas, e o que eles vão fazer com esse mundaréu de carne que é produzida aí, no caso, né? Então, a região tá indo para esse lado da industrialização. Mas quando tu fala em Bahia, a Bahia é muito grande. A Bahia são 2 Rio Grande do Sul, no caso, em termos de área, né? E a gente vê muito pouca ajuda do governo estadual aqui da nossa região, no caso, né? Então, assim, eu te digo assim, Salvador, tem muita gente lá, tu vai para Salvador e fala de Luiz Eduardo Magalhães, nunca ouviu falar. Onde é que fica isso aí? Fica dentro da Bahia, no caso, assim, né? Então, eu te diria assim, existem várias situações do agro dentro da Bahia, no caso, né? Que o oeste da Bahia, quem desenvolveu foi a agricultura. Isso aqui até a década de 80 não tinha nada, era só cerrado, né? As cidades que existiam estavam na beira dos rios, no caso, né? Aqui onde a gente está, que desenvolveu a agricultura, não tinha nada. Então, aqui é uma situação. Mas a nível de Bahia, eu te diria que é pior ainda do que o Rio Grande do Sul, a visão do agro no estado da Bahia. Vasco e depois Caju. Vasco e depois Caju. Obrigado, Ricardo. Não, uma coisa que eu gostaria de mencionar, além do desempenho acadêmico, a nota A, que já foi mencionada do Eduardo, da irmã dele, Carolina, eu me recordo que o Eduardo também era bastante envolvido com pesquisa, era pesquisador, era bolsista de iniciação científica. Isso é importante para falar para aqueles mais jovens que estão escutando hoje, que estão ainda na universidade, o quanto é importante ter essas oportunidades quando está na universidade, porque depois na tua vida profissional, e isso aí eu acho que é um reflexo do Eduardo hoje, essa parceria, associação com a Embrapa, esse gosto de trazer a pesquisa, uma vez envolvida no centro de pesquisa, mas aplicado na sua propriedade, isso dá uma credibilidade bastante grande, validação desses dados, eu acho que isso daí realmente deve ter motivado o Eduardo a estar associado a um centro de pesquisa e não ser aquele tipo de produtor, não, eu não quero problema aqui dentro da minha fazenda. E pelo discurso dele, a gente viu, olha, eu testei nessa área, testei 3 anos nessa área, porque eu sei o quanto é importante esse tipo de validação, isso daí certamente moldou a atuação profissional dele. Mas a minha pergunta, Eduardo, é com relação à mão de obra, né? A equipe que tu tem hoje, né, para gerenciar esses negócios que estão em 2 estados da federação, o teu tempo dividido entre essas operações e como tu conseguiu formar uma equipe ou se adaptar para os novos tempos de mão de obra, porque a operação de vocês é muito eficiente e então tu tem que ter gente por trás que te apoie, além da operação das fazendas, tem o teu envolvimento também com a operação da Alvorada em máquinas agrícolas. Como vocês conseguiram formar esse time que te dá suporte para conseguir gerenciar esse negócio, continuar gerenciando de forma eficiente? Sim. Vasco, assim, na Alvorada, tá? Eu sou um sócio, no caso, e atuo mais nos bastidores, assim. Então, o meu dia a dia, eu tenho muito pouco tempo meu gasto, assim, no dia a dia para a Alvorada. Eu tenho um sócio nosso, que é meu primo, no caso, que é o Thales Manjabosco Scal, que é quem está à frente da Alvorada, no caso, né? E é o que toca o negócio da Alvorada. Eu fico mais no nosso negócio agrícola, então, das 3 fazendas na Bahia, aqui na Bahia, as 2 do Rio Grande do Sul. Hoje trabalham também, eu tenho mais 2 sócios, no caso, né? Que é o Marco, meu irmão que mora em Porto Alegre, e a Karina, que mora em Santa Rosa. A Carolina, a gente teve uma cisão no grupo em 2022, ela está tocando o negócio dela, né? A que tu falou é fundamental, no caso, né? Se tu não tiver gente boa, gente competente, gente de confiança, o negócio não anda, no caso, né? Não tem como tu conseguir fazer. Então, a gente sempre teve assim, procurar, né, pessoas corretas, pessoas de confiança, no caso, né? Competentes, no caso, que vão trabalhar contigo. E, junto com isso, tu dá autonomia para esse pessoal trabalhar e tu
remunerar esse pessoal satisfatoriamente para que eles também se sintam compensados por aquele esforço que eles estão dedicando ali ao teu negócio, no caso, né? Então, por exemplo, essa minha vinda aqui para a Bahia até essa semana, eu vou ter uma reunião aqui com toda a equipe, no caso, a gente desde o primeiro ano aqui dessa fazenda, a gente tem um pagamento de um bônus, de um prêmio, de acordo com a produtividade da safra, no caso, né? Então, esse é o principal motivo da minha vinda para cá, neste momento, é que fim de semana, aqui, sábado, a gente vai ter uma reunião com toda a turma aqui e vamos acertar aí a questão dos prêmios e coisa, né? Isso eu considero muito importante. Eu digo assim, aqui na fazenda, o meu tratorista mais simples, se ele vê uma coisa na lavoura, ele vem e fala, ó, tem um problema lá no canto lá, que a soja está com alguma mancha, com alguma coisa assim. Então, todo mundo está cuidando da lavoura, no caso, né? Eu vejo que essa é uma coisa assim que é muito importante aí nessa gestão de pessoas. Mas, além disso, a gente tem feito treinamento de desenvolvimento de liderança, chamo os meus coordenadores, os gerentes, no caso, né? A gente criou um organograma dentro da fazenda, no caso, que até um tempo atrás tinha 2 gerentes e estava todo mundo embaixo daquele guarda-chuva, hoje já não é mais assim, né? Então, a gente tem uma preocupação, assim, de ter desenvolvimento de lideranças, de gestores e coisa aqui para cada um conseguir desempenhar da melhor forma dentro da sua área, né? Eduardo, eu acho que é minha vez de perguntar, e eu ouvi que tu falasse muito do tira e bota, o gado na Bahia, né? Então, eu acho que determina perfis de exploração, atividades diferenciadas. Provavelmente, tu não vai ter cria na Bahia, tu vai ter uma recria. E também, tu falasse muito bem aí vamos criar empresas, e tu falasse do DDG, né? Isso não vai dar oportunidade muito grande de fazer um confinamento aí com esse produto maravilhoso que sai da queima do milho? Sim, Caju. O DDG vai ser espetacular aqui para... Eu sei que ele está indo excelentemente bem na pecuária e acho que vai na suinocultura também, no caso, né? Já tem um confinamento muito grande em Luiz Eduardo, que chama Captar, é parceiro nosso aqui, até eu tenho, por exemplo, assim, nesse momento, a gente está com o gado na palhada, né? Todo o gado, nós estamos com mais de 4.000 cabeças aqui dentro da área de agricultura. Uma parte vai sair gorda, vai sair boi gordo até outubro, até antes de começar a chover. E uma outra parte, eu estou fazendo recria e acho que deu um corte, vocês conseguiram me copiar? Não. Sim. Ok. Uma outra parte, eu faço uma TIP, que é a terminação intensiva pasta. Então, a gente pega aqui um lote de gado, em torno de 1.200 cabeças, a gente tira ele da palhada, onde vai plantar soja, depois do milho, e eu tenho 300 hectares de pasto perene aqui na Triunfo, e aí, nessas áreas, a gente faz uma terminação intensiva pasto. Muito sorgo, 2% do peso vivo em ração, e a gente engorda esse gado de 15 de outubro até o final do ano, início de janeiro. E eu pego o pico do preço do boi aqui na Bahia, porque aqui, como tem uma estação seca bem definida, uma estação chuvosa bem definida, o preço do boi no ano é muito, assim, muito fácil de tu acertar. Previsível. Muito previsível. Então, assim, fundo de preço de boi gordo aqui na Bahia é final da estação chuvosa. Abril, maio, junho. É o fundo, que quem tem gado nos pastos e coisa quer vender porque vai começar a estação seca. Pico de preço é 60. Aí entra, por exemplo, daí a integração lavoura-pecuária, eu estou com o pasto quando ninguém tem pasto, no caso, entendeu? Fica fácil de acertar, no caso, né? E o gado todo comprado, Eduardo? Tu compra? Eu tenho comprado. Esses últimos anos aqui eu tenho comprado desde bezerro, o garrotinho, que a gente chama aí de 8, 9 arroba, o garrote de 10 a 12, e alguma coisa do garrotão aí de 13, 14 arroba, no caso, né? Então a gente faz a compra, mais ou menos planejando já o que eu vou vender em outubro, o que eu vou fazer, vou botar na TIP. E agora uma outra alternativa que entrou, essa do confinamento, que é essa Captar, o número deles para esse ano já é 130 mil boi,
e eles têm também a questão de boitel, parceria ou congelamento das arrobas. No ano passado, por exemplo, eu mandei 120 garrotes para lá com 13 arrobas no dia 12 ou 13 de outubro, e eles engordaram esse boi no confinamento e venderam os boi no início de fevereiro. No dia que eu entreguei o boi para ele, o boi valia R$265 a arroba, aqui no dia 13, 15 de outubro. Quando eles venderam esse boi no início de fevereiro, eles pegam um boi Expresso São Paulo, eles venderam a R$321 a arroba. Então, aí, essa operação foi o que chama de congelamento de arroba. Eu mandei 13 arroba para lá, eles engordaram, 120 dias depois, eles venderam as minhas 13 arrobas por boi que eu vendi, mas eu recebi 321, menos 2,5%, que era o frete full rural, alguma coisa ali. Então, virou 317, né? Então, eu tive um ganho financeiro de 265 para 317 em 120 dias, no caso, né? Então, andou muito bem. E esse ano a gente vai fazer mais alguma coisa com eles, até uma área maior, porque esse ano eu aumentei a área de milho, esse ano que passou aqui, né? E tenho mais boi nas palhadas, então vou mandar uma quantidade de gado maior para ele. E aí, como aqui, para vocês terem uma ideia das facilidades que tem também, com essa safrinha de sorgo muito grande que está tendo aqui, preço de sorgo aqui na Bahia hoje é R$36. Se tu compara com o milho aí no Rio Grande do Sul a R$60 para tu fazer um confinamento, olha a diferença que dá isso aí, no caso, né? Então, aí tu também, acho que alguma coisa nós vamos fazer aqui, vai ser na diária. Até eu vou para esses dias que eu vou estar aqui, eu vou ir lá, vamos fazer uma reuniãozinha e vamos estudar e já vamos definir. Acho que alguma coisa eu vou botar. O preço da diária está muito barato também, no caso, né? Então, vamos ver o que vai acontecer ainda, mas uma parte desse gado que eu estou recriando aqui, e foi isso que teve um dia de campo da Embrapa, aqui em junho também, esse ano, para a gente entender assim, ó, a região pode ter muito mais integração lavoura-pecuária do que ela tem. Só que aqui tem um perfil de agricultor de porte grande. E o agricultor de porte grande, ele enxerga, a visão que eu tenho é essa, ele enxerga o boi assim, ó, como um negócio que vai dar trabalho e vai trazer pouco dinheiro, no caso, né? Então, acaba, eu não vou mexer com esses bichos aí, vou ficar, o meu negócio é mais simples, e o boi dá trabalho, né? Por exemplo, ontem eu cheguei aqui às 3 horas da tarde, domingo de tarde, eu fui dar uma recorrida em todos os pastos já, ver como é que está coxo d'água, ração, não sei o que lá, porque domingo de tarde é o dia que a fazenda está mais vazia, né? Mesmo que ontem nós estávamos colhendo aqui, nós estamos colhendo sorgo aqui, não colhemos todo fim de semana, mas estamos indo para o finalmente aqui e resolvemos tocar esse fim de semana que passou para ver se a gente termina até sexta-feira, no caso, a colheita de sorgo aqui. Yara. Oi, vamos seguir nas perguntas. Alemão, muito interessante isso que o Vasco trouxe da questão da pesquisa, porque eu escuto muito o teu nome pela Embrapa, né? Que tu é um produtor, parceiro e um curioso. Então, como é interessante ter essas parcerias, né, da pesquisa com produtores que realmente façam a transferência dessa tecnologia e comprovem. Então, é muito legal que tu sirva de inspiração, Alemão, para vários produtores. Mas me surgiu duas questões assim que eu achei interessante, né? Como é que é a competitividade, Alemão, da braquiária com milho? Porque a braquiária com milho dá para plantar junto, né? E com a soja, porque a soja, no caso, a braquiária, tu tem que plantar um pouquinho depois, não? Ou já dá para plantar junto? Assim, tem vários jeitos. O milho com braquiária é uma coisa que já é antiga. Aí eu digo assim, está consolidado. Tem muita pesquisa e gente, produtor, que ainda diz que a braquiária compete com o milho. E, de fato, tu não tem receita de bolo. Tu tem que usar herbicidas para travar a braquiária no meio do milho, no caso, né? Tá. Então, se tu quer travar mais, se tu quer travar menos, aí é uma questão do produtor. Hoje em dia, com o advento do milho RR, no caso, está mais fácil. Tu pode usar uma subdose de glifosato e tu trava a braquiária com mais facilidade no meio do milho. Se tu achou, meu Deus, a braquiária complicou, mata a braquiária, faz uma aplicação de glifosato e mata ela, no caso, assim. Então, tu tem recurso, no caso, né? Mas o meu conhecimento, a minha história, me diz que se eu perder 3, 4 sacos de milho pela braquiária, eu vou ganhar isso na soja do ano que vem, né? Então, eu não tenho aquela preocupação, não posso perder nenhum saco de milho. Não, eu quero produzir bastante milho. A gente teve talhão aqui esse ano no sequeiro, produzindo 220, 215 sacos de milho, consorciado com braquiária, no caso, né? Então, mas tipo assim, deu uma seca no momento crítico ali do crescimento do milho,
a braquiária vai competir, ela vai tirar alguma coisa. São duas plantas que estão no mesmo lugar, brigando por fertilidade, por água, no caso, mas eu entendo que a gente consegue manejar isso sem problema nenhum. Na questão do soja, é uma coisa mais nova. Como a nossa área aqui ela não é uma área pequena, a questão de tu plantar soja e depois tu ter que fazer um outro plantio de braquiária no meio do soja, eu considero um complicador, no caso, né? Por uma questão operacional. Então, a gente já está há 3 anos tentando fazer um plantio simultâneo de braquiária e de soja. Primeiro ano andou muito bem, não perdemos soja para braquiária, porque foi um ano que, quando nós plantamos a soja, novembro e dezembro choveu bem. A soja veio, cresceu, sombreou a braquiária ficou um palito no meio da soja. Fizemos subdose de glifosato também para travar essa braquiária no meio da soja, né? Mas foi embora, não teve diferença na colheita. Colhemos 90 sacos de soja por hectare. Imagina. Na segunda safra, que foi o ano passado, foi ao contrário. Plantamos soja numa área de fertilidade um pouco mais baixa, solo mais arenoso. Pegamos uma seca em novembro e dezembro, a soja travou e a braquiária seguiu. Fizemos mais aplicação de herbicida, gastamos o dobro de herbicida, mas quando eu falo em subdose, é subdose mesmo. É tipo assim, 75 gramas de um glifosato 720, 50 gramas, no máximo 100 gramas de um glifosato 720. Então, é dose baixa mesmo, senão tu mata a braquiária, no caso, né? Mas no segundo ano, nós perdemos 10 sacos por hectare. Esse ano daqui a seca comprometeu o crescimento da braquiária. Nós perdemos 10 sacos de soja por hectare. Não tinha braquiária, colhemos 70. Onde tinha braquiária, colhemos 60. Mas a gente não desistiu. Esse ano agora fizemos 50 hectares de novo. E perdemos 0,7 sacos. Colhemos 83,4 contra 82,6, no caso, né? Aí mudamos a variedade de soja, botamos uma variedade de soja que tem mais folha, que sombreia mais a braquiária, perdemos um pouco mais daquele medo de matar a braquiária, usamos umas doses de herbicida um pouco maior, aí já fomos para 150 gramas de um glifosato 720 e conseguimos fazer as duas coisas, produzir bastante soja e estar com a braquiária. Tanto que essa área da braquiária, eu tive que roçar ela agora, não quis botar boi, que era 50 hectares só, aí eu acabei roçando para manejar a braquiária, que é outra coisa que nós estamos estudando aqui, ó. Tem muita gente aqui na Bahia roçando braquiária, que é plantada depois da soja, sendo que poderia estar entrando um boi para fazer essa roçada e ganhando peso, produzindo carne, no caso, né? Então, sim, é uma coisa... Reciclagem de nutrientes, enfim, né? Isso, é uma coisa, porque aí quando tu entra o boi, né? Isso é uma coisa que a Embrapa vem mostrando e outras pesquisas, existe uma interação solo, raiz, planta, bovina, no caso, que tu muda a questão biológica do solo, no caso, né? Porque ali entra uma questão de biologia, assim, que eu não sei explicar exatamente, né? Mas tem uma questão biológica aí que faz tu produzir mais soja no outro ano, né? Então, o boi ajuda nessa questão aí, com certeza. Alemão, tu vê assim, toda essa inovação que foi feita aí no Cerrado, né? Tu consegue, e tu segue fazendo, tu vê, tu já tá botando braquiária com a soja há 3 anos, tá testando, tu tá sempre inovando aí né, na Bahia. Tu consegue ver alguma inovação a curto prazo no Rio Grande do Sul, algo que realmente fizesse desse uma transformada na nossa região aqui, tu consegue visualizar? Eu acho que uma coisa que está acontecendo aí, pensando em Rio Grande do Sul, é essa questão de, hoje, praticamente a gente não vê mais área em pousio, né? Colheu uma soja mais cedo, entra um nabo com capim-sudão, com milheto, alguma coisa, para depois plantar um trigo, e eu acho que isso é uma coisa boa, no caso. Assim, eu acho que não pode, a área de solo não pode ficar em pousio mesmo, no caso, né? Pastagens de verão, no caso. Entra aquele vazio outonal ali, no caso, né? Entra alguma palhada, alguma coisa ali, para não parar. Nessa parte da pecuária, no caso aí, está entrando mais suplementação, né? Eu acho que antigamente nós era muito assim, não, pastagem, e a gente está vendo que tem que entrar algum nível de suplementação, né? Se for menor ou maior no inverno, no verão, tu vai adequar com a questão forrageira que tu tem. Mas eu acho que está evoluindo também. Eu acho que nós estamos evoluindo no Rio Grande do Sul. Mas eu te digo, aqui na Bahia, a gente vê
mais oportunidades, assim, mais coisa. Até pela rentabilidade maior também, Alemão. A rentabilidade deve ser incomparável da Bahia com o Rio Grande do Sul. Números muito gritantes, a rentabilidade entre os dois estados. Muito ligado com produtividade, né, Yara? Produtividade mais alta, rentabilidade mais alta. Tem uma diferença boa aí. Aqui, só para comentar com vocês, ó, a gente fez uma outra coisa nova esse ano, que foi uma safrinha de mamona. Vocês conhecem a mamona, né? Aquela planta de mato, no caso, né? Que dá uma árvore, a bolinha verde, aquela com os espinhozinhos, né? Hoje existe mamona híbrida, desenvolvida na Europa. Custa em torno de R$800, R$900 um hectare de semente de mamona. E a gente plantou no sequeiro aqui para fazer um teste pós-soja. Plantamos dia 13 de fevereiro. Colhemos dia 12 de julho. Agora, poucos dias atrás. A gente colheu 2.074 quilos de mamona por hectare. E vendemos essa mamona a R$4,40 o quilo, no caso, né? Então, a gente conseguiu fazer R$9.000 por hectare na safrinha. Foi o primeiro ano, né? Tem dado... Yara, vamos... Também vou aproveitar para o Eduardo respirar um pouco lá, de também chamar os nossos apoiadores aí, a nossa propaganda. Uma breve pausa para agradecer os nossos apoiadores, que fazem com que o nosso podcast chegue até você. A ABS, progresso genético gerando lucro. A Factum Agro, transformando a gestão no agronegócio. Brasão do Pampa. Faça a pecuária do futuro hoje. Cotrijuque, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Seja feliz, seja Cotrijuque. Datamars Livestock. Soluções integradas para conectar você à sua fazenda. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Ouro Fino Saúde Animal, imaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. Revista Pecuária Sul, informação que gera desenvolvimento. Telexeia e Bastos Leilões, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Propec Consultoria de Abate, do campo à indústria gerando resultados. Vasco, agora é contigo, por favor. Depois sou eu, tá? Tô inscrito. Só alguns pontos importantes que o Caju levantou. Quando a gente fala em DDG, muitos dos nossos ouvintes talvez não sabem exatamente o que a gente está falando. DDG é um subproduto da indústria do etanol, correto, Eduardo? E é uma fonte de proteína utilizado muito comum em confinamentos, uma fonte mais barata de proteína. E quando o Eduardo descreve essa questão da estabilidade climática, de facilidade de previsão de preço de boi nessa região, a gente tem que lembrar que o bioma do Cerrado brasileiro, nós estamos falando de 200 milhões de hectares, né? E são regiões que têm de 400, 500, 600 milímetros de chuva até 2.000 milímetros de chuva. Então, o Eduardo está numa região do que, Eduardo? Mais ou menos 1.000 e poucos milímetros de chuva. 1.200. Então, tem uma diversidade bastante grande, né, quando a gente fala do bioma, e isso afeta bastante diferentes microclimas, diferentes níveis de produtividade que a gente tem no Cerrado. Uma das perguntas que eu teria, e é importante essa parte da integração lavoura-pecuária, Eduardo, tu já comentasse sobre o impacto na produtividade das outras culturas pós a introdução do boi safrinha, e qual o impacto que tem com relação a doenças, a quebra de ciclo de doenças, que reduz a utilização mais tarde de inseticidas, esse tipo de coisa, esse link com a sustentabilidade nesse sistema de produção. Vasco, assim, hoje em dia a lavoura de soja, ela está... Todo mundo fala em 5 aplicações de fungicida, né? A primeira aplicação é que o pessoal fala da aplicação do V0, ou seria ali no V4, V5, V6, no vegetativo ainda, né?
como a gente sempre tem muita palha, eu digo aqui, ó, o primeiro fungicida da soja é palhada. Se tu tiver uma cobertura de solo bem coberta, a gota da chuva vem e aquela argila, aquela terra que salta do chão e bate na planta de soja é a primeira que leva a primeira doença. Então, a nossa soja nasce, cresce, se desenvolve limpa, livre de doença, no caso, né? Eu não faço aplicação de fungicida no V0, só faço aplicação de produtos biológicos, no caso, né? De fungos e bactérias que têm um efeito fungicida que ajudam a proteger a soja de doenças fúngicas, no caso, né? Com isso, os fungos que eu coloco na lavoura, os fungos inseticidas, conseguem se desenvolver melhor. Então, eu tenho chegado na flor, quando a nossa soja chega na flor, com 0 de fungicida químico. Aí, quando chega na flor, aí eu não brinco muito. Aí a gente está fazendo experimento, assim, mas a nível de padrão lavoura é fungicida, entra um fungicida top, no caso, né? Só que aí, esse fungicida que eu entro para a ferrugem da soja, eu acabo matando os meus fungos benéficos que estavam controlando os insetos, no caso, né? Lagartas e percevejos. Então, acaba que lá na terceira aplicação de fungicida eu faço 4. As 4 do reprodutivo. Acaba que na terceira aplicação de fungicida eu tenho que estar entrando com inseticida porque eu matei os meus fungos que estavam controlando os insetos, no caso, né? Então, é uma coisa que a gente está tentando ir para esse lado aí de diminuir os fungicidas. A gente já tem 2 anos aqui de uma área 100% bio. Primeiro ano colhemos 2 sacos a mais, 50 hectares. O ano passado eu fiz 500 hectares, colhi 1 saco e pouco a menos. Mas quando faz o balanço do custo, como eu gastei menos, ele ficou equivalente, no caso, né? Mas ainda é uma coisa que a gente está estudando. Não tô dizendo assim, não precisa aplicar fungicida, né? Mas o sistema tem me ajudado muito, Vasco. Tem me ajudado muito a ter plantas mais sadias. E uma outra coisa que eu não falei. Eu falei de parte aérea. Mas a principal diferença é nematóide. Se tu quer fazer uma palestra aqui na Bahia que enche de gente, tu traz um cara aqui que vai falar de nematóide. Eu não tenho nematóide aqui na fazenda, não é que eu não tenho. Eu não tenho prejuízo por nematóide. No caso, o nematóide está aí, está convivendo com a palhada, com a biologia do meu solo, no caso, e a soja está produzindo normal. Eu planto aqui variedade que a gente chama de canela seca, no caso. Não preciso plantar aqui variedade de soja com resistência a nematóide, no caso, né? Então, está me ajudando muito, não tenho dúvida nenhuma. Eduardo, muito boa as tuas colocações, bem legal, assim, principalmente todo esse relato da Bahia aí, mas eu queria trazer um pouco para o Rio Grande do Sul, porque eu vejo um grande desafio na questão da integração aqui, sair um pouco dessa, vamos chamar de rotação, lavoura de soja, azevém, ou lavoura de arroz, azevém, ou aveia entrando em alguns momentos. E eu acompanho, assim, algumas propriedades e eu estou vendo que nós temos hoje 2 vazios forrageiros. O vazio forrageiro tradicional do outono e depois o vazio forrageiro primaveril. E aí entram como alternativas as pastagens perenes de verão. Tu tem uma grande experiência aí com braquiárias que tu já trouxe para nós, a gente poderia citar os pânicos, os tíftons, mas na fronteira oeste, eu acho que nas missões também, tu pode concordar comigo, nós temos uma grande dificuldade da implantação dessas perenes de verão. Eu queria que tu trouxesse um pouco da tua experiência de perenes de verão no Rio Grande do Sul, porque com certeza são alternativas que podem ajudar bastante nesses 2 vazios. Positivo, Ricardo. Na nossa propriedade aí em Santo Antônio das Missões, a gente já teve áreas com Tifton, já tivemos áreas com Tanzânia, já tivemos área com Mombaça, já tivemos área com braquiária, no caso, né? Sempre mantendo uma boa adubação nessas áreas, no caso, assim. Então, elas tiveram... ciclo de vida delas sempre foi superior a 5 anos, no caso, né? Eu nunca tive problema, assim, de perder uma perene rápido. Mas, querendo ou não, mesmo tu adubando, existe uma degradação, e principalmente pelo capim anônimo, né? O maior problema assim, que eu tive assim, nessas áreas, dessas perenes aí, foi a entrada do capim anônimo entrando nas áreas, ocupando
ocupando espaço. Até que chega lá um determinado ponto, tu tem que reformar ela. Aí, para reformar ela, acaba entrando uma lavoura de soja, né? Aí teve aqueles anos bons de soja aí no Rio Grande do Sul, ali nos 16, 17, 18 ainda ali, né? Aí acabou que aumentou um pouquinho mais a lavoura de soja, agora viemos de vários anos ruins, né? Tanto que o meu projeto esse ano, eu vou voltar a perenizar umas áreas que estavam com soja, eu vou voltar a perenizar com perenes, né? E estou estudando ainda quais materiais que vão entrar na área, né? Eu fiz ano passado uma área pequena com uma braquiária híbrida que vai bem em solo encharcado, inclusive era uma área de várzea, e estou pensando em algum pânico também. Já plantei aruana também ali na fazenda, andou muito bem aruana, que é um pânico no caso, né? Então estou estudando aruana, ou vai ser zuri, ou vai ser braquiária, no caso. Aí nós vamos fazer pelo menos uns 2 ou 3 piquetes de perenes. Elas vão muito bem, principalmente nesses 2 vazios que tu falou aí. No vazio primaveril, elas já estão começando a brotar, então tu pode fazer uma adubação ali em setembro, ela começa a brotar rápido, outubro tu já tem pastagem boa. Tá terminando o azevento, tem a pastagem, a perene de verão, no caso, né? E lá no final, quando termina, às vezes, a pastagem de verão, um capim-sudão, milheto que tu tenha, tu ainda tem a perene de verão também para terminar o acabamento de algum animal, alguma coisa assim, ali lá no abril, maio, né? Então, eu tenho certeza que ela preenche muito bem e integra bem aí com o nosso campo nativo, ou se for um sistema de pastagem de verão e de inverno. A gente trabalha bastante com essa questão de pastagem de verão, pastagem de inverno. Mas eu te digo que é um custo alto essa operação aí. Tu fazer pastagem de verão, pastagem de inverno, e tu tem um período, às vezes terminou a pastagem de verão e tu não consegue plantar a pastagem de inverno. Daí tu tem um vazio, um período longo que a tua terra fica sem produzir nada, no caso, né? Então, tem que fazer bem a conta aí, tem que botar bem na ponta do lápis. Perfeito. Sou eu, né? Seguinte, nessa questão de integração pasto e gado, a gente tem que puxar um pouco para a pecuária também aí sobre o gado. Você falou que 14 meses, 100% dos 14 meses. Não é fácil fazer 14 meses, principalmente na reconcepção depois lá adiante, né? Então, quais são os cuidados que tu tens e qual é o manejo básico para conseguir 100% disso? Caju não é fácil, ainda mais em Caçapava, né? Caçapava do Sul, a propriedade. Mas assim, o que a gente está fazendo? A gente está conseguindo desmamar uma terneira entre 180 e 200 quilos. Tá? No desmame, ali em março, no início de abril, não mais tarde que isso, ela é desmamada num campo nativo diferido, às vezes, um capim-sudão, no caso, e ganha uma ração, 1% do peso vivo de ração para aquele momento da desmama ali não ser tão, ela não sentir tanto, ela passar a desmama e seguir crescendo, no caso, seguir desenvolvendo. A partir do momento que a gente tem pastagem de inverno, ela vai comer o filé, a terneira, no caso, né? Aí, por exemplo, as nossas terneiras entraram numa veia para comer de boca cheia, no caso, isso há 60 dias atrás. Vamos falar assim, início de metade de maio, mais ou menos. Porque esse ano foi um ano complicado também. Março, abril, choveu pouco, não desenvolveu as pastagens como era para vir, então atrasou um pouco, né? Aí estão comendo uma veia, nós pesamos as nossas terneiras agora, na sexta-feira, fizemos uma parte, elas estão com média 238 quilos. Quem não deu 200 quilos na sexta-feira foi cortada, no caso, saiu do entore, no caso, né? E tivemos terneira com 309 quilos, no caso, agora na sexta-feira. Então, média de 238, agora elas foram para o azevém, de boca cheia, e elas já estão comendo desde que entraram na pastagem, um energético, no caso, para comer entre 0,2% e 0,3% do peso vivo. E está dando bem
na cabeça, está dando 0,245 ali, é 2,45 gramas por quilo de peso vivo de um energético que é a base de milho, né? Então, eu tenho um desafio para elas chegarem no dia 1º de novembro com 320 quilos, tá? Ela já faz 3 anos que nós estamos fazendo isso aí, esse vai ser o 4º ano. Agora, eu ainda via nesses últimos 3 anos, eu tinha... Esse ano já vai parir só novilha 24 meses, já não tenho mais parindo novilha 36 meses, no caso, né? Mas a gente vai fazer uma IATF nelas, com um touro bem negativo de peso a nascer. As que não, o primeiro índice nós estamos conseguindo aí na faixa de 60%, 55%. Na Recim, que tu baixa um pouco aí, vem para 50%, mas nós estamos fechando lá, no fim das contas, perto de 80% na 14 meses, no caso, né? E aí, Caju, quando ela pare, devido a esse desenvolvimento que a gente dá nela, tu olha, tu só sabe pelo brinco quem era 14, quem é 24, quem é 36, porque ela está com 420, 430 quilos aos 24 meses. Então, claro que é um animal, ela é uma primípara, 24 meses, no caso, né? Tem que ser dada uma condição boa, mas eu tô achando que tá andando bem, mas assim, é bem mais intensivo, aquilo que nós estávamos falando antes, o que eu acho que está evoluindo na pecuária, né? A gente não tem um campo ali que nem tem o Ponche Verde, que nem tem a serrilhada, no caso, né? E estamos tendo que investir a Zevem, a ureia, então o energético, esse no caso, que está entrando agora junto com a Zevem bom, né? Mas a gente faz a conta, o fato de tu ter uma cria um ano antes, ele está pagando essa conta aí, no caso. Então eu entendo que a gente está tendo um ganho. Yara? Vou para a última pergunta, estamos chegando no final, Alemão. Eu vi um dado também das reportagens aí que o Vasco compartilhou, que eu queria te perguntar lá da Bahia, seria um lucro líquido de $2.000 por hectare? Fecha essa informação ou seria a rentabilidade ali que tem uma informação numa reportagem do sistema? Todo o teu sistema, né? Não dá tudo isso aí, não. Não, seria demais. Eu acho que esse é aquele artigo escrito por um americano que vive aí lembra que eu te comentei, Eduardo? Eu não... Sim, tem uma reportagem nem americana. sei bem quem que é o cara. Não, mas assim, custo de produção de soja. A soja é o nosso carro-chefe aqui, tá? A nossa rotação, a gente procura fazer 75% soja, 25% milho, e depois entra uma safrinha de sorgo nas áreas que a gente colhe soja até 10 de março. A minha data limite para plantar sorgo é 10 de março, no caso, né? Porque aí eu imagino que, num ano normal, eu tenho 30 dias de chuva até 10 de abril. Soja, o custo da lavoura de soja aqui está muito parecido com o custo do Rio Grande do Sul. 40 sacos, 45. Tá? Então, se colher 70, está sobrando 25 sacos, no caso, né? Então, não tem muita mágica. Fiz um sorgo. Esse ano choveu muito em abril aqui. Foi raro, foi excelente. Tá? Então, nós estamos com média, hoje aqui nós estamos já com 75% da área de sorgo colhida e estamos com média de 100 sacos por hectare de sorgo na safrinha, no caso, né? É muito bom, mas se tu pegar assim, 100 sacos de sorgo hoje, que eu falei, a R$36, tá dando 0-0. Né? Nesse preço aí, não tá empatando, no caso, né? Mas a ideia, a gente tem armazém, então a gente colhe o sorgo agora, armazena e eu vou vender o sorgo lá mais para o final do ano, lá, quando eu espero que o preço, pelo menos, tenha voltado lá para casa dos seus, em torno de R$50, no caso, né? Então, e, Alemão, teu custo de produção, que tu falou, né, de pastagem de inverno e verão, paga conta se tu tirar um grão aqui no Rio Grande do Sul? Tá apertado, Yara. Tá apertado. Difícil, né? E vamos dizer assim, quando a gente pega os anos aí, de ciclo pecuário caindo, fica no vermelho. Fica no vermelho. Aí tu vai pegar os anos agora de ciclo pecuário subindo, vai ficar no azul, no caso, né? Porque aí ajuda essa questão do preço que tu compra, porque a gente aí tem essa cria em Caçapava e levo para fazer recria e engorda lá em Santo Antônio, mas eu também compro
uma boa, mais de 50% do animal que a gente vende, a gente compra, no caso, né? Então, eu aproveito, assim, essas épocas que está melhor para comprar e aí procuro acertar, mas a nossa pecuária, aquela história de, quando o ciclo pecuário está na alta, vende tudo. Quando está na baixa, compra tudo, não funciona. A gente sabe que a prática não é assim, né? Não é assim, negócio, tu tem uma estrutura, tu tem gente, ela tem que estar sempre rodando, né? Mas a gente importante esse dado, eu acho importante esse dado, Alemão, que eu te digo, porque eu sou uma pecuarista que vive exclusivamente da pecuária, e para fechar a conta é sempre um desafio, né? Mas fecha. Mas se eu tirar o grão com as minhas parcerias agrícolas, eu fecho no vermelho. Então, é interessante tu falar isso porque tu tem o custo de produção na mão, né? Não é fácil fazer esse fechamento, né? Porque às vezes tem muitos pacotes tecnológicos, né, de venda, enfim, e tu vai para a prática, não é bem assim, ainda mais um pecuarista sem agricultura, né? Agora, eu te digo assim, né, Yara, quando a gente bota... Eu tenho essas contas bem na ponta do lápis, né? Quando a gente pega, por exemplo, Santo Antônio das Missões, nesses últimos anos, soja em sequeiro, a tinta vermelha é bem maior, no caso, né? Então, esse que é a questão. Às vezes, a gente tem que estar escolhendo para que lado vai para ficar menos pior, no caso, né? Então, a gente teve anos aí de colher 10 sacos de soja. Esse ano que passou, nas áreas de sequeiro, nós colhemos 18, no caso, né? Então, fica bem complicado. E essa questão que tu falou, Yara, no início de estar ficando pior, sabe que eu também estou com essa sensação, assim, eu não tenho esse número, não tenho uma coisa assim, né? Mas esses últimos 5 anos aí foi muito ruim, né? Assim, foi cruel. Eu espero que isso aí é um ciclo e que vai dar volta e nós vamos voltar a ter anos bons pela frente, né? Eu espero que isso aí é um ciclo, estamos passando por um momento ruim e vai passar, no caso, né? Vamos torcer, Alemão, estamos juntos nesse pensamento. Isso aí. Vasco! Tá bom. E chegamos, então, ao momento para pedir uma dica ao nosso convidado. Eduardo, para a gente fechar, então, esse episódio, deixa uma dica para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, um filme, uma série, um podcast, ou até alguma coisa do teu dia a dia que eu acho importante compartilhar com aqueles que estão nos escutando. Sim, o meu dia a dia é de bastante trabalho, no caso, assim, a gente acorda cedo, vai dormir tarde e praticamente não desliga, né? Mas esses dias atrás eu assisti uma palestra e teve até foi num evento da John Deere, no caso, e a gente ganhou um livro do palestrante, no caso, que foi esse livro aqui, no caso, Na Raça, do Guilherme Benchimol, criador da XP, que é uma biografia feita em vida, no caso, né, que conta como é que foi a dificuldade que ele teve no início da vida profissional dele. Ele trabalhava numa corretora, foi demitido, veio morar em Porto Alegre, no caso, começou o negócio aí na nossa capital gaúcha, começou pequeno, foi correndo atrás, depois hoje vendeu uma parte da empresa dele para o Itaú, né? Então teve um crescimento muito grande e eu gostei muito assim do livro porque conta como é que foi as coisas, as dificuldades, a briga, o trabalho de sábado, domingo e coisa assim, uma coisa bem brigada, né? Porque eu acredito assim que o sucesso até foi uma coisa que eu falei no discurso da formatura lá, que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, no caso, né? Então, eu acredito que a transpiração aí é uma coisa muito importante aí para a gente alcançar os objetivos, né? Tá bom, muito obrigado. Antes do encerramento, eu passo a palavra ao Fernando Veloso. Eduardo, muito obrigado, cara, pelo teu tempo aqui conosco, disponibilidade. Eu queria te comentar uma coisa. Eu te conheço há muitos anos e tenho bastante carinho por ti, assim, porque tu é um contemporâneo e sempre muito gentil comigo, isso é muito bacana. Sempre que eu te encontro, são conversas boas. Parte porque são bons encontros, né, Eduardo? Casamento de um amigo, uma exposição, uma festa, e uma parte que tu és uma pessoa assim, né? E aí eu vejo, cara, eu fico admirando a tua competência de conseguir conduzir tantas coisas, longe uma da outra, que tem toda essa dificuldade, né, cara? É lavoura, depois é pastagem, é compra e venda de gado, é parceria, é contrato, pesquisa, é muita coisa para uma pessoa fazer. E aí eu estava agora, terça-feira, em Alegrete, encontrei o Silvano aí, nosso amigo,
E ele me dizendo, nós estávamos com o alemão lá em Santo Antônio na marcação, lá, reuniu uma turma, e a gente estava junto, foi agora há pouco, né, Eduardo? Né? Sábado passado. Pois Essa minha gripe é de lá ainda. Lá em Alegrete, encontrei o nosso amigo Silvano Dias, e ele me contando isso, a gente relembrando outras coisas. Um evento aí da Raça Brava. Faziam 12 anos, Veloso, que nós não fazia mais uma marcação. A gente castra hoje os terneiros na macega, no caso, né? Castra no dia que nasce. Mas dessa parceria antiga de tanto me encher o saco, mas não sai mais marcação, não sai. Então vamos deixar uns 100 terneiros inteiros só para nós fazer uma junção lá. E estava muito bom. Mas eu acho que tinha um vírus da gripe no shopping, rapaz, porque todo mundo que estava lá tá semana ruim aí. Tão pesteado? Acontece. Não, acontece. Tia, aí que eu queria te ouvir, primeiro te elogiar tia, eu não sou de ficar elogiando do coração mesmo. Quero muito bem, tenho muito carinho por ti, assim, gosto muito quando te encontro. Mas como é que tu consegue esse equilíbrio aí, Eduardo? Tia, é trabalho, é viagem, família, amigos, filhos, descanso, saúde, não é fácil, olha, a minha jornada, a minha rotina, eu não tenho dúvida que é bem menos acelerada que a tua. E eu tenho grandes dificuldades, sabe? E vivo refletindo como achar esse possível equilíbrio aí da balança. E como é que tu faz? Tu tá com mais cabelo branco que eu. Tá te incomodando mais ou tem algo da genética aí? Me conta. Não, eu tô com mais cabelo branco que tu, mas acho que tô com um pouco mais de cabelo, no caso. Ele não tá pintando, Veloso, talvez. Que a tua câmera tá te ajudando, eu tô numa iluminação ruim aqui, tá? Mas tu acha que tu tá melhor assim? Com certeza, cara, o trabalho consome bastante tempo da minha vida, assim, do meu dia, né? A minha mulher me cobra muito, que quer que eu esteja mais em casa com as crianças, assim, é uma coisa meio que a gente tá sempre tentando do lado do outro atender, no caso, é um puxa e flocha, como eu digo outro, né? Eu procuro, assim, em algum momento do ano, tirar umas férias e sair, dar uma viajada, e tenho conseguido fazer isso nos últimos anos, então aí naquele momento eu consigo desligar. Eu estou muito, assim, ligado com os negócios, mas se eu desligar, a coisa funciona, entendeu? Aquela questão de gente, de pessoas, a gente conseguiu estar, assim, num nível de gerentes de fazenda e coisa que, se eu ficar uma semana sem falar com eles, eu não tenho preocupação que a coisa vai estar andando, no caso. Assim, maravilha. Vai estar. A gente gosta de estar junto, de estar participando, né? Mas, assim, graças a Deus, assim, a nossa equipe, coisa aí, está tudo funcionando bem. Mas tenha certeza, Veloso, que é uma briga interna também do ego com o superego, se eu vou trabalhar mais, se eu vou trabalhar menos, no caso, né? Mas eu acho que eu trago, o Caju conheceu o meu pai, e eu acho que eu trago isso muito dele. O meu pai era um workaholic, no caso, assim, era um cara que trabalhava muito, né? E, sei lá, parece que eu tenho uma coisa assim que esse legado dele eu tenho que continuar, no caso, né? E trouxe por exemplo, o meu filho de 13 anos está aqui comigo. Eu programei essa viagem aqui para a Bahia nas férias da escola dele, no caso, né? Então nós vamos ficar 2 semanas aqui, pegando as férias do colégio dele lá, que ele estuda em Santa Rosa. E aí a gente vai passar 2 semanas aqui, ele adora vir para cá, ainda porque tem campo de futebol, tem uma gurizada aqui, tem bastante gente, bastante criança na fazenda, brinca o dia inteiro, chega em casa que é um tatu de sujo, no caso, né? Mas ontem nós já andamos no campo aí, ele já está aprendendo a dirigir aqui dentro da fazenda e coisa, então a gente procura trazer, né, para ver se eles pegam o gosto aí pelo negócio. Mas, sucessão. Assim, a sucessão. Isso aí. Ô, Eduardo, eu vou me despedir de vocês. Eu gostei muito de poder estar contigo nesse episódio e eu gostaria de pedir uma coisa. 2. Uma, poderia entrar no grupo de pessoas que te chamam de alemão? Posso? Boa. Com certeza. E a outra, um convite. Parece que tu já fardou. Para o dia 12 de setembro, eu gostaria de estar com toda essa galera junto aqui em Uruguaiana. Você sabe, não vou fazer propaganda aí, mas dia 12 de setembro, marque na agenda. Tá bom? Um abraço a todos. Vou botar na agenda aqui. Um abração, Caju. Então, eu quero te elogiar também, Alemão. Adorei o elogio do Veloso. Ontem ainda me lembrei de ti.
Ontem ainda vi na GNT, tem um programa que é só de homens, que é tipo um saia justa feminina só de homens, que os homens têm que elogiar uns aos outros. Então, que Olha lindo aí. teu elogio. Tu tá, assim, ó, uma progressão. A gente brinca aqui, Alemão, porque, né, às vezes dá uns... mulheres, homens, enfim, né, dos homens falarem a beleza também da amizade, do amor, enfim. Então, eu achei bonito, Veloso, teu elogio também, vou te elogiar, Alemão. Eu não tive oportunidade de falar, mas o Veloso, a gente foi colega em várias cadeiras aí aqui era agronomia e veterinária junto, né? E para mim a recíproca é verdadeira. Eu, quando encontro o Veloso, tenho uma satisfação enorme de conversar com ele. Aí sempre temos conversas divertidas e produtivas, no caso, né? Então é uma grande satisfação aí. A recíproca é verdadeira, Veloso. Pode ter certeza. O alemão era mais estudioso, eu era o mais perguntador. Eu gostava muito ativo. E o alemão, só que ele era mais estudioso, mas o desempenho final era melhor dele. Mas eu agitava mais, eu agitava. Mas eu acho que é o que nós estamos falando, né, do Alemão, que o seu Adil também era muito gente, né, Alemão? Tu com todo esse teu sucesso, um guri tão novo, 48 anos aí, com um legado, né, mantendo um legado, crescendo esse legado, com certeza, se eu te conheço, tu já deve ter multiplicado em muito workaholic, né? Sempre foi. Então, Alemão, é muito bonito ver, né, a tua trajetória e ainda ver o legado dos teus pais. E a tua humildade, né, irmão? A gente fala contigo em qualquer lugar, se te ligar, te pedir uma mensagem, dar uma dica, tu dá para todo mundo. Então, assim, é tão legal quem compartilha também o crescimento, compartilha o conhecimento, tão raro. Então, coisa boa te ver aí, irmão. A gente fica na torcida que tu cresça e cresça, né, cada vez mais. Isso aí, Ara, é uma coisa que eu trago do meu avô, o pai do meu pai, do Antônio, né? Eu era bem... Ele, quando eu tinha 14 anos, 15 anos ele faleceu, no caso, né? Mas ele me ensinou já que um homem tinha que ter 3 virtudes, no caso. Só 3. Era ser humilde, ser honesto e gostar de trabalhar. Então, isso é uma coisa que eu trago, assim, dele, no caso, assim, né? E isso é uma coisa... A própria... Dentro do nosso negócio de máquinas agrícolas, Alvorada, a gente bate muito isso com toda a nossa equipe, né? A humildade a gente nunca pode perder, no caso, né? Então, isso eu sou grato, assim, por isso aí mesmo. Eu queria também aproveitar a deixa, também agradecer. Eu acho que eu, dos agronautas aqui, era o único que não conhecia o Eduardo, então foi uma conversa de bastante aprendizado, Eduardo. Depois até vou pedir que alguém compartilhe o teu WhatsApp aí comigo para a gente manter o contato. Quando tu vieres à Uruguaiana, a gente também conversa ou em alguma feira aí. Mas não tinha como dar errado o meio-sangue alemão com o italiano, né? Isso é uma coisa nossa, né? Então, não me surpreende. Então, agradecer também aí a Yara e ao Vasco aí pela indicação, pelo convite. Vai enriquecer bastante aí a nossa coletânea de episódios. Ricardo, e tem muito legal as dicas do Vasco, né? Muito legal as dicas do Vasco sobre... o Vasco compartilhou com a gente pode compartilhar no Instagram todas as reportagens que o Eduardo aparece. Então... eu acho que pode até no próprio episódio ali, onde vai a dica, botar as dicas também do Vasco ali. Ok, vamos que te devolvo, Vasco. Obrigado, Ricardo. Bom, Alemão, enfim, vou quebrar o protocolo aqui, contrariando a nossa produção, que me solicitou que eu me dirigisse usando apenas o nome de Eduardo, mas, Alemão, enfim, eu queria dizer o nosso muito obrigado pela tua presença aqui, por compartilhar tanta experiência, todo esse conhecimento, a tua visão. Foi uma conversa extremamente produtiva, muito rica e com certeza vai inspirar e provocar muitas reflexões para aqueles que nos acompanham. É sempre um privilégio poder ouvir alguém que está no campo, fazendo as coisas acontecer com seriedade, inovação, com compromisso, e tenho certeza que teu pai, seu Adil Arlindo, estaria muito orgulhoso dessa tua entrevista aqui hoje. Tá bom? Tá bem. E para quem nos escutou até agora, chegou até aqui com esse conteúdo, a gente aproveita para pedir que compartilhe essa informação com seus colegas, com seus amigos, com toda a rede que se interessa pelo agronegócio e pelas coisas que estão acontecendo, as transformações nesse setor. Não esqueçam de nos seguir no podcast, nas plataformas, nas redes sociais, e assim vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo e com relação aos próximos episódios também. E é claro que estamos sempre abertos a ouvir novas sugestões, sugestão de convidados, feedbacks, o que a gente pode melhorar. Sua participação é sempre muito bem-vinda aqui.
Muito obrigado pela audiência e antes de se despedir até o próximo episódio, Eduardo, Alemão, mais alguma coisa? Eu acho que o Caju está com a mão levantada ali ainda. Ah, bueno. Não vi. Não. Ele não abaixou. Desculpa. É o sinal ali. Não, então, assim, ó, eu que quero agradecer muito aí o convite de vocês, né? Podem ter certeza que eu fiquei lisonjeado com o convite. Eu dei dando uma olhada ali nas pessoas que foram entrevistadas aí pelo Agronautas, e eu acho que eu não estou no nível dos outros entrevistados. Imagina, que pensa, Alemão, que pensa. E fiquei muito, muito lisonjeado, feliz com o convite. Espero ter respondido as perguntas à altura, porque às vezes a gente gosta tanto do que a gente faz, que às vezes a gente meio viaja e se emociona, no caso aqui na conversa, né? Mas para mim foi um grande prazer. Manda um abraço para todos vocês aí. E a gente está à disposição, que o que nós puder ajudar, a gente é um defensor do agro aqui, a gente vive disso, vive isso, no caso, né? E estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Alemão. Chegamos ao fim de mais um episódio. E se você ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. É por você que seguimos trazendo conversas que conectam o campo, a ciência e as pessoas. Gostou desse episódio? Compartilha com quem também vive o agro. Vamos juntos espalhar conhecimento e fortalecer essa rede. No nosso Instagram, @osagronautas, você acompanha os bastidores, novidades e tudo que está rolando por trás do microfone. Lembrando que nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube e também no Deezer, para você ouvir onde e quando quiser. Porque aqui, Vozes Unidas pela Pecuária não é só um slogan. É a essência do que a gente constrói em cada episódio. O agro continua e a gente te espera no próximo episódio.